E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Putin tem um monte de argumentos plausíveis para o seu próprio povo. Que ressoa lá, né? E que ressoam e para a sua própria narrativa. Agora, se todo mundo compra ou não compra, não dá para saber. Mas a impressão que eu tenho é que, em parte, seja por alienação, seja por esse sentimento meio ressentido de uma parte importante da população russa, os caras realmente acham que o problema todo não é o expansionismo do Putin sobre a Ucrânia, é o expansionismo ocidental sobre a Ucrânia. E além disso, e aí eu queria dizer, vocês certamente tiveram a mesma experiência, eu ao longo dos últimos 10 anos, a gente recebeu na universidade muito intercambista russo. E eu cheguei por causa do meu trabalho sobre BRICS, né, é um agrupamento que inclui Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Eu viajei muito para Moscou e cada vez que eu estava lá, naquela época ainda era Facebook, agora os alunos ninguém usa mais, mas eu mandava uma mensagem para todos os meus alunos depois das conferências, etc. A gente passou uma tarde, assim, sei lá, jantou em algum lugar. Essa galera está assustadíssima. Inclusive agora tá difícil falar com eles, porque as redes que eles usavam, né, Instagram, WhatsApp, Twitter, estão todos sendo bloqueados. Tudo bem, eles usam VPN. Eles estão muito ligados, então eles acham um absurdo. Agora, eles também, por exemplo, alguns deles criticam as sanções ocidentais, dizendo que aquilo vai ajudar o Putin. Eu não sei. Eu acho que pode ajudar ou não. Questão, né? Por quê? Tá empurrando ele e dando mais justificativa. Tá vendo o que os caras estão fazendo? Porque daí tem aquela coisa, né? E claro, a imprensa russa tá cheia dizendo, cadê o Ocidente, a Europa sancionando os americanos depois da invasão do Iraque, etc. Que obviamente, por razões óbvias, não era possível em função da relevância do dólar como moeda internacional. Enfim, só para dizer, existe também uma divisão, me parece, por idade e o fator rural urbano. Então, a pessoa jovem urbana não apoia, me parece, esse conflito, porque vai roubar as oportunidades deles. Uma aluna com a qual mantenho contato até agora, da Rússia, me disse, cara, eu queria fazer um mestrado em outro lugar. Agora, eu, vendo da Rússia, imagina eu fazendo um mestrado nos Estados Unidos. Cara, é difícil pra caramba. Eu nem consigo mais usar meu cartão de crédito. Então, muitos sonhos agora, de repente, dessa população russa estão se desfazendo. Agora, se você é mais de 150 anos e vive no interior, você só tem acesso à mídia assessorada. E vale muito a pena, inclusive para quem está nos assistindo, você consegue instalar no Google, no browser, assim, um tradutor automático. Então você consegue ver, principais jornais russos e ler um pouco. Impressionante. Qual é? Aí, então, eu não vi. Por exemplo, o correspondente russo está aqui dizendo, olha, isso aqui a gente ocupou, pacificou a cidade. A Ucrânia está invadindo a Rússia. Começa daí. Mas assim, por exemplo, o cara tem correspondente russo na Ucrânia que diz a gente ocupou aqui, depois o exército ucraniano chegou aqui, bombardeou tudo e olha como ficou a cidade. Então, assim, enfim. Então, se você só recebe isso, é claro. Mas tem também o que o Guilherme falou, acho que é importante, porque, e de novo, isso não é para justificar a invasão. Eu acho que é muito importante, né? E você fala sobre isso bastante. Quando a Alemanha, por exemplo, perdeu a Primeira Guerra Mundial, o acordo de paz que a Alemanha teve que assinar, de Versalhes, era vamos dizer, pouco vantajoso para a Alemanha. A Alemanha não tinha direito a ter um exército funcional, teve várias limitações para... Ficou 70 anos pagando dívidas. Dívidas. E aí veio... naquela época, tinha gente falando, olha, cuidado, o Keynes, por exemplo, né? Inclusive, falando, gente, aquilo aí é a semente para a Segunda Guerra Mundial, porque os alemães se sentiram humilhados com aquilo. Agora, isso quer dizer que o Hitler tinha... Bom, se tivesse Twitter hoje, teria gente falando... Mas assim, não é para dizer, o Hitler estava certo. Não, é dizer que havia uma narrativa potente que um populista utilizou, dizendo, olha, esses caras humilharam vocês, não sei o que e tal. Tinha um monte de teoria de conspiração, que supostamente elementos judeus nas Forças Armadas alemãs traíram o esforço alemão militar e que, na verdade, nunca houve uma derrota
A maioria dos alemães achava que a Alemanha não tinha perdido a Segunda Guerra Mundial, tinha Primeira Guerra Mundial. Então, assim, isso também explica que há algum material para construir uma narrativa. Exato. Mas também acho que tem um fator estratégico. A Rússia foi invadida pelos franceses na época de Napoleão, foi invadida por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Pelo Guilherme II, quer dizer, e sempre por esse aqui. caminho, né? Então, e assim, só para concluir o raciocínio aqui, como não há uma barreira que protege Moscou, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos têm 2 oceanos e 2 nações muito fracas em comparação. Então não existe aí uma paranoia constante em dizer o que acontece do outro lado das nossas fronteiras. Bom, tem nos Estados Unidos agora uma fronteira sul com a questão migratória, mas eu conversava com diplomatas russos 10 anos atrás que me disseram: se a Ucrânia começar a fazer parte da OTAN, vai ter uma guerra. Ou seja, isso não é uma surpresa. Sim. Dizendo, cara, isso aqui vai dar problema. E tem... ou seja, aquilo não é uma surpresa. Então também... Por que aqui não foi problema? Não tem o mesmo valor estratégico. Não tem. Primeiro que esse lugar está isolado, é um território isolado, separado. Mas já se levantou um pouco de... Claro, ela ficou incomodado, mas ele não tinha força para resistir àquilo também. Não, e tem outra coisa. Quando a União Soviética acabou, os 3 primeiros países a sair do Tratado da União Soviética e a rebelar contra a Rússia foram esses 3. Porque eles não têm... Veja, a Polônia... Não tem ligação com lugar nenhum, né? Tipo aqui, então, mas Bielorrússia, a Lituânia, ela já foi um grande império. Junto com a Polônia uma época, depois sozinha. A Lituânia no século XVI, XVII. A Lituânia era um grande ducado que basicamente dominava quase até Moscou. Era um negócio gigantesco. É outro país, com outra cultura, com outra lógica, que tem semelhanças, obviamente, mas é outra coisa. E assim, o Putin fala algumas vezes sobre as 12 ex-repúblicas e não 15. Porque ele olha para essas 3 como não é. Mas eu quero voltar, porque tem um monte de coisa que foi dito aqui que eu acho que é importante a gente, enfim, remoer elas, né? E eu quero trazer o Tucídides, que escreveu A Guerra do Peloponeso, e ele fala de um conflito, de um equilíbrio de poder entre Esparta e Atenas. E ele descreve que a alteração do equilíbrio de poder levou à guerra. E assim, ele identifica 3 razões para a gente entrar em guerra: medo, honra ou interesses. E assim, muito do que o Casarões estava explicando até agora era a honra. Perdeu a honra. Em algum momento você trouxe um pouco e o Oliver aqui complementou com a questão: a Rússia já foi invadida, então tem medo. Então temos honra e medo, e aí talvez interesses. A pergunta que nós temos que fazer é: o Putin está fazendo isso legitimamente por honra ou medo? Porque assim, se for honra, aí é uma coisa muito mais complicada e problemática. Tipo, eu quero voltar a ser um grande império. Desculpa, a gente não vive mais na era dos impérios. Esses países aqui, eles são outros povos. Eles têm outra história. E eles estavam sob domínio, ocupados, dominados, invadidos. E essa é a história da Rússia. E claro, a história de boa parte do mundo nasce assim, mas em algum momento voltam-se para suas origens, porque nós vamos dizer que, enfim, que a França então vai continuar dominando... Movimento separatista na Espanha. Isso, mas não só dentro do seu país, mas no mundo, entendeu? É justificável, então... a França foi um grande império, o Reino Unido foi um grande império, então vamos ter que retroceder porque a honra dos franceses foi jogada no lixo, acabou e tal. Então não serve... Assim, a justificativa de honra, para mim, ela não é plausível no mundo de hoje. Desculpa, você se tornou um grande império dominador, o maior, talvez, dos impérios que a gente já viu na história do mundo. O Império Soviético era uma coisa monstruosa. E agora você não pode ter honra passada de eu não sou mais o meu grande império, então eu quero voltar a conquistar esses territórios. Mas é por isso que a questão da civilização é importante, porque o argumento não é o argumento territorial puramente. Tudo bem. Não. Aí a gente pode ir pro argumento do medo, e aí a gente entra na questão geopolítica raiz. É mais isso, não é? Raiz, geopolítica raiz do quê? Do seguinte: estão me cercando. Mas aí esta mesma narrativa, este mesmo argumento serve para o outro lado. E por isso que é o dilema para a Ucrânia. Porque assim, a Ucrânia vai virar... Você vai falar assim, a Rússia está cercada. E a Ucrânia? Foi ocupada, dominada?
deixou de existir, ou nunca existiu, ou nunca pôde ser livre. Por isso que é um dilema. A gente chama isso nas relações internacionais de o dilema da segurança. Você se armar faz eu ficar com medo. E aí eu começo a me armar. Aí você fala, tá vendo? Eu tinha razão. Aí você se arma mais. Aí eu falo, eu sabia que era isso. Se a gente colocar uma metáfora para uma rua, vai. Eu tenho minha casa e o vizinho pegou a cerca e colocou um pouquinho mais para lá. Aí eu contrato um segurança armado para ele não avançar mais. Isso. É exatamente isso. Então, assim, a justificativa de que o Putin está cercado, ok, válida e legítima. Mas desculpa. A Ucrânia está cercada, foi invadida e ela precisa fazer parte de uma aliança. Eu acho que tem uma diferença entre dizer legitimidade não necessariamente quer dizer... café? Eu vou pedir um café para mim. Vocês querem café? Eu topo um café também. Eu acho que quando o Guilherme e eu, né, a gente comentou os porquês, não quer dizer que tem um direito ou que é legítimo, é mais para compreender, né? Você perguntou, ele é louco, por exemplo? Eu tô tentando entender. Eu acho que ele é louco, eu acho que ele é um cara. Mas aí o contra-argumento primeiro que isso vale pro outro lado. Isso vale pra Ucrânia querer ter aliança também. Eu entendo. Eu tava pensando pela e aí o problema não é o Putin, não é a Ucrânia. O problema é que o sistema faz. É comercial, é o lance do medo, é um pouco de tudo. Mas tem uma coisa que acho que é diferente aqui, se a gente for pensar na lógica. O argumento do Putin você tem um outro império, o império americano, mais poderoso do mundo, o americano, que tem a maior aliança militar do mundo, que é a OTAN. Quando foi criada a OTAN, lá em 49, ela tinha um objetivo muito claro de conter a expansão soviética para o leste europeu. Acabou a União Soviética. Não teria mais a OTAN não acabou. Então o Putin fala, mas aí tem um contraponto muito forte. A União Soviética acabou, mas o projeto ditatorial totalitário russo tá vivo. Que isso? Yeltsin era um cara fraquíssimo, que parecia bêbado isso publicamente. Durou. Não, mas vamos dizer, nos anos 90, quando a Polônia entrou para a OTAN em 97. Em 97 o presidente era o Yeltsin. Fraquíssimo. Um cara tão fraco que usou tanque, Vilela, para bombardear o próprio parlamento para poder convencer os caras a aprovar uma Constituição. Quer dizer, essa é a loucura da época. Caramba. Então, o que acontece? O argumento da Rússia hoje é o seguinte. Esse império que está aqui, do lado, os Estados Unidos, que tem bases militares, o Reni deve saber o número atualizado, em 63, 64 países do mundo. Eles têm tropa em 130 e não sei quantos países do mundo, tropa passageira. Eles têm a maior expansão militar do mundo em termos de presença militar, como é que fala? Standing, né? Assim, fixa ou temporária. Então, o que a Rússia está argumentando? Peraí, acabou a União Soviética, os Estados Unidos começaram a flertar com a Polônia, com a Tchequia, com a Eslováquia, com a Hungria, com a Romênia, começaram a fazer amizades aqui no centro da Ásia, começaram a cooptar os amiguinhos da Geórgia e tal. Então, o russo ele tem um argumento de que ele está se defendendo. De novo, não justifica nada, mas assim, ele está se defendendo de um cerco geopolítico causado pelos Estados Unidos. Não é a Ucrânia que está ameaçando a Rússia, é a expansão dos Estados Unidos que está ameaçando a Rússia. Mas sabe qual é o problema desse raciocínio? O problema é que você está aceitando, então, que nós vivemos numa lógica realista. E na lógica realista, sobrevive o mais forte. Não, mas a Rússia está seguindo esse raciocínio. Aí eu concordo. A questão você pode dizer... Aquilo não vale mais. Não, mas o que nós estamos falando assim, a Rússia está seguindo esse raciocínio e, de acordo com a descrição da Rússia, o Ocidente e os Estados Unidos também estão seguindo esse raciocínio. Então, mas certo? A Rússia ameaça os Estados Unidos? Como não? Por que não? É uma hora arsenal nuclear, não, é uma ditadura, ela tá expandindo o território, está conquistando território, se isso não é uma ameaça. Onde que a Rússia efetivamente disputa com os Estados Unidos, em termos geopolíticos? Onde? Qualquer país que quer ser independente da Rússia, a Rússia não deixar. Não, tudo bem, mas o que isso afeta os Estados Unidos? Fora do campo moral. Mas é do mesmo jeito que você dizer que os Estados Unidos ameaça a Rússia. Não, mas os Estados Unidos estão botando tropa aqui. Mas os Estados Unidos vai invadir, conquistar a Rússia?